quem tem limites nesse país são os municípios, porque a primeira-dama definitivamente não tem. Janja segue incansável na sua luta para quebrar todos os recordes da falta de noção e da falta de vergonha. Dessa vez, ela inventou uma quarta versão daquela história da fala dela na China, apresentou um argumento mais ridículo do que qualquer outro já utilizado por ela até então e ainda criou uma nova narrativa completamente falsa para defender a sua tão sonhada censura contra a direita no Brasil. Para entender o contexto dessa história, vamos recapitular aqui rapidamente a sequência de acontecimentos e as diferentes versões que foram apresentadas a respeito do episódio. A primeira versão foi apresentada por um ministro de Lula a jornalistas militantes da Globo News. Até hoje não se sabe exatamente quem foi esse ministro, mas o principal suspeito é Rui Costa, da Casa Civil. De qualquer forma, essa primeira versão era de que Janja, na presença do presidente chinês, fez uso da palavra em um evento restrito, onde ninguém deveria falar, quebrando assim o protocolo e ainda por cima para criticar o TikTok, que é uma plataforma chinesa, deixando irritado o ditador Xi Jinping e sua esposa. Janja teria afirmado que a rede social dava espaço demais para o que ela chama de extrema-direita. Os jornalistas militantes da Globo News relataram a história contada pelo ministro em uma matéria no portal G1 e também repercutiram sobre o assunto ao longo da programação da emissora. E o restante da imprensa brasileira imediatamente espalhou a notícia. Só que enquanto ainda estava na China, em uma coletiva de imprensa, ao ser questionado sobre o episódio, Lula já apresentou uma versão completamente diferente. Para defender a esposa, Lula disse que foi ele quem fez essa fala, ou essa pergunta, como foi classificada por ele. Além disso, o presidente ainda demonstrou extrema irritação com o fato do episódio ter vazado para a imprensa. Apesar de se tratar de um encontro entre chefes de Estado e de toda a viagem ter sido bancada, do início ao fim, com o dinheiro do povo brasileiro, Lula ainda considera que tem o direito de manter em segredo as conversas que acontecem nesses eventos. Enfim, as desculpas apresentadas por Lula também tiveram uma enorme repercussão na imprensa, afinal, a fala dele era totalmente oposta à do seu próprio ministro. Só que alguns dias depois, mais precisamente na segunda-feira dessa semana, Janja, ao discursar em um evento e na tentativa de jogar uma indireta para os seus críticos, acabou dizendo que nenhum protocolo seria capaz de calar a sua voz, o que, na prática, desmente totalmente a fala do próprio marido. Ao dizer isso, Janja admitiu que quebrou um protocolo e que falou em um momento que não deveria ter falado, confirmando, pelo menos parcialmente, o que foi dito pelo ministro, que até hoje ninguém sabe quem é, e desmentindo a versão apresentada por Lula. No fim das contas, essa foi uma terceira versão da história. O problema é que Janja, como uma típica petista, além de mentirosa, ainda é incompetente. E eu não digo isso porque ela e Lula não combinaram a mentira e acabaram apresentando versões distintas. Eu digo isso porque agora ela contou uma nova versão completamente diferente do que ela própria já disse anteriormente. Durante a sua participação em um podcast da Folha de São Paulo, que foi publicado no YouTube na manhã dessa sexta-feira, a primeira-dama resolveu reescrever o episódio, dizendo agora que, na verdade, não havia protocolo nenhum. E pior, o argumento utilizado por ela para justificar o ato de ter falado naquela ocasião foi o de que ela não é um biscuit de porcelana, então não deve ficar quieta ao acompanhar o marido. Primeiro que não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos no jantar conversando. Então, eu não entrei numa sala gritando, não, sabe? Então, não existe isso. Quer dizer que eu não posso falar? Eu não sou um biscuit de porcelana. Eu não vou no jantar só para acompanhar meu marido. E ele nunca, em nenhum momento disse para mim, não fale, fique quieta. Pois é, e para piorar ainda mais, Janja reforçou a afirmação de que não existe a possibilidade dela não falar e classificou a si própria como uma pessoa inteligente. Então não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Não, definitivamente Janja não tem bom senso. O episódio ocorrido na China e os argumentos que ela tem apresentado desde então
não tem a ver apenas com protocolos diplomáticos. Isso é uma questão de educação, e educação básica, aquela que nós aprendemos com os nossos pais em casa. Não se meter naquilo que não é chamado, não falar em situações em que isso não é adequado, são coisas tão básicas quanto mastigar com a boca fechada, dizer obrigado, dizer por favor. Quanto mais Janja tenta se isentar da culpa sobre o ocorrido e se mostrar empoderada, mais ela mostra que, na verdade, não passa de uma pessoa mal educada e sem noção. Quanto mais ela fala, mais ela mostra ser aquele tipo de pessoa que você não quer receber em casa, porque é uma visita inconveniente. Só que além de mostrar a sua completa falta de educação e de noção, Janja também deixou claro nesse podcast que ela não abre mão de tentar controlar as redes sociais aqui no Brasil, só que agora com um argumento ainda mais apelativo do que ela costumava utilizar até então. Em vez de dizer que é necessário combater a extrema-direita para proteger a democracia, agora ela resolveu adotar a narrativa de que o controle das redes sociais é indispensável para salvar a vida das crianças. Não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida. A gente está falando de criança. De crianças. A gente está falando de rede social usada para disseminar ódio contra as mulheres. Francamente, eu não tenho nem como perguntar aqui se tem como piorar ainda mais, porque Janja já provou inúmeras vezes que da capacidade dela ninguém pode duvidar. Bom, eu ainda tenho um outro assunto tão absurdo quanto esse para tratar nesse vídeo, mas antes disso, a Ludmilla, que é uma parceira aqui do canal, tem um recado para você. Olha só, eu fiz mais de 3 mil reais em apenas 7 dias. E isso daqui só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, que foi através dela que eu larguei o meu emprego no shopping e hoje eu tenho liberdade de trabalhar em casa, ser minha própria chefe, e tudo que eu preciso é do meu celular conectado à internet. E você também pode ter resultados como esses. Isso faz sentido para você? Me chama agora no link da descrição ou do comentário fixado que vai te direcionar para o meu WhatsApp, e lá eu vou te mostrar como começar. Como fazer de 1.000 a 3 mil reais de renda extra aqui na internet? Te espero lá, me chama agora! Muito bem, agora prepare o estômago para receber essa próxima notícia. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, não satisfeita em ser apenas omissa em relação aos inúmeros abusos de autoridade e aberrações jurídicas cometidas por Alexandre de Moraes ao longo dos últimos anos, agora ainda resolveu oficialmente defender o ministro diante da iminência da aplicação de sanções dos Estados Unidos contra ele. Em uma nota oficial, assinada pelo presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, a OAB afirma que manifesta preocupação e absoluto repúdio diante de qualquer iniciativa externa que pretenda impor sanções a magistrados brasileiros em razão de atos praticados no exercício regular da função jurisdicional. No texto, a entidade ainda utiliza o mesmo argumento que o governo Lula e seus aliados têm utilizado em relação a esse assunto, a tal violação da soberania nacional. Olha, me desculpe, mas a OAB que vá tomar vergonha na cara. Violação à soberania nacional. Essas sanções são aplicadas pelo governo dos Estados Unidos e dizem respeito àquilo que acontece no território norte-americano. Isso, obviamente, causa consequências aqui no Brasil, mas isso acontece pelo fato de que nós fazemos uso de vários serviços oferecidos por empresas dos Estados Unidos, desde o uso de cartões de crédito até redes sociais. Portanto, quem está violando a soberania nacional nessa história são as pessoas que adotaram a postura que a OAB adotou, assim como o governo Lula, de tentar impedir que o governo de um país tome decisões sobre o seu próprio país. Olha, sinceramente, eu nunca estive tão feliz quanto agora por não ser advogado, porque como arquiteto já me doía na alma ter que pagar anuidade para sustentar uma entidade militante, que era o conselho da profissão. Felizmente, como eu não atuo mais na área, eu não pago mais. Agora, imagine estudar 5 anos na faculdade de Direito, fazer especializações, mestrado, doutorado e ainda ter que ver a ordem da sua profissão puxando o saco para a pessoa que mais desrespeitou a legislação desse país e mais prejudicou colegas de profissão ao longo dos últimos anos.
Bom, eu deixo aqui registrada a minha solidariedade a quem é obrigado a pagar por essa palhaçada.